no dia de hoje, sair daqui com conhecimento, um pouco mais esclarecidos de que como é que a gente vai ter que enfrentar esse debate. É, na verdade, um momento significativo na vida dos trabalhadores, cuja responsabilidade recai nos ombros de cada uma e de cada um de vocês, enfim, recai nos nossos ombros, e nós vamos fazer como sempre o fizemos. Essa proposta começou a tramitar na Câmara como uma proposta muito enxuta, de poucos artigos, embora muito prejudiciais. Em especial, a ideia de fazer prevalecer sobre a lei os acordos e convenções coletivas. O chamado negociado sobre o legislado. Isso veio com o argumento de que a intenção era beneficiar o trabalhador. Quando a esmola é muita, o santo desconfia, não é isso? Muito estranho ver uma preocupação como essa. E quando as pessoas foram estudar um pouco mais a fundo, se deram conta de que, no fundo, o negociado já podia prevalecer sobre o legislado, desde que o negociado fosse melhor para o trabalhador do que o legislado. O que mostrou ser uma mentira a ideia de que fazer o negociado prevalecer sobre o legislado era para beneficiar o lado mais fraco dessa disputa, o lado do trabalhador. Mais fraco não pela quantidade e nem pela força das pessoas, mas do ponto de vista do poder econômico. Tem um ditado antigo que diz que quando se estabelece a liberdade entre o forte e o fraco, essa liberdade é uma forma de opressão. Mas quando ela chegou no parlamento e ganhou a relatoria do deputado Rogério Marinho, do PSDB, ela se tornou muito maior do que inicialmente se previa. E também muito pior do que se previa inicialmente. Com um argumento mais uma vez mentiroso, de que ela era uma reforma ampla para beneficiar o trabalhador, porque quanto mais mudanças na legislação trabalhista, mais empregos seriam gerados. Então seria uma forma de combater o desemprego. Segunda mentira. Primeiro, porque se a lei fosse o problema para o emprego, há 4 ou 5 anos atrás, a gente não teria tido praticamente pleno emprego. 4% era o desemprego. Ora, se o problema é a lei, como é que há 4 ou 5 anos atrás todo mundo estava empregado? Então o problema não é a lei, o problema é a economia. A economia que vai mal. E a economia vai mal, de um lado, porque na gestão econômica foram cometidos erros na economia, sim, mas não apenas por isso, porque também ampliou-se no Congresso Nacional de propósito uma crise política para agravar a crise econômica, para pressionar a mudança política que acabou ocorrendo no país e que levou a essa situação. Um governo sem voto, sem legitimidade e que está usando o poder que tem para retirar direito do povo. Esse é o resumo do Brasil de hoje. Como é que a gente pode, numa democracia, ter um presidente que diz que não se importa com a popularidade? É não se importar com a população, com a opinião da população. Ora, mas numa democracia, a coisa mais importante
é a opinião da população. Porque o soberano pela nossa Constituição não é o presidente da República, e nem o Congresso Nacional, é o povo, em nome de quem se exerce o poder. O poder que é exercido no Congresso ou no Palácio do Planalto, ele é exercido com a autoridade do povo. É o povo que dá, através das eleições, autoridade para que alguém faça alguma coisa. Portanto, para que faça alguma coisa a favor do povo, de acordo com o que o povo quer. A coisa mais absurda que tem, pessoal, numa democracia, é um programa de governo ser eleito e depois da eleição ser implementado um outro contrário. Porque quando a população escolhe um representante, ela não escolhe apenas uma pessoa, ela escolhe um conjunto de ideias, uma visão de Brasil. E a chapa que foi eleita em 2014 foi eleita com um slogan que dizia: nenhum direito a menos. Como é que pode o governo eleito com esse slogan? Porque se o Temer hoje é vice-presidente, ele foi eleito nessa chapa e foi eleito com esse discurso. E se ele não acreditava nesse discurso, ele não deveria ter sido candidato a vice-presidente nessa chapa. Mas foi. E foi eleito com base nesse programa. Como é que pode, depois disso tudo, implementar um programa que é o contrário, não é diferente do que ele prometeu, é o contrário do que ele prometeu? Através da reforma trabalhista, que já foi feita, e através da reforma da Previdência, que querem fazer, para fazer as pessoas trabalharem até a morte. Não querem que as pessoas trabalhem mais, querem que as pessoas trabalhem até morrer. Que propor 49 anos de trabalho num país tão injusto como o Brasil, tão desigual, tão covarde com a maior parte da sua população, é querer que as pessoas trabalhem até a morte. E fazem isso com o argumento de que dessa forma vai se gerar mais emprego. É mentira. Por que é mentira que vai se gerar mais emprego? Basta ver a explicação do doutor Daniel e da doutora Zilmara, não pude pegar, já fez, ainda vai fazer, vai mostrar como essas regras modificadas, elas vão reduzir a quantidade de pessoas necessárias e não aumentar. Se você aumenta a possibilidade de hora extra, de jornada de trabalho, você diminui a quantidade de pessoas. No mundo inteiro a luta é para reduzir a jornada, para aumentar o número de pessoas empregadas. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, se não houver esse cuidado, daqui a pouco cada vez existem menos empregos, as pessoas vão sobreviver do quê? Então, nos países desenvolvidos, a luta é para reduzir a jornada de trabalho, para mais gente ter emprego. Aqui eles estão fazendo a reforma no sentido contrário, permitindo jornadas maiores, permitindo mais tempo para banco de horas, ou seja, tudo que indica redução na quantidade de pessoas empregadas. Então a reforma promete uma coisa, mas entrega outra. Não é só aqui no Brasil que se tenta fazer isso. Em outros países também se tenta fazer isso. É a ânsia do capital, dos donos do dinheiro, por lucros maiores. Então, para o lucro ser maior, é preciso pagar menos no fundo. É preciso retirar direitos das pessoas. E com esse objetivo, se mudam as regras do direito do trabalho para sacrificar as pessoas. E por que a pressa? Para que o serviço sujo seja feito antes da próxima eleição. Para que os candidatos que pensam isso não precisem dizer isso na campanha. Para chegar na campanha com tudo resolvido. Por alguém que não pretende ser candidato à reeleição, o Temer, que diz que não está nem aí para o que pensam dele, só está preocupado em não ser preso. É verdade. A única preocupação dele hoje em dia é não ser preso.
E para isso basta que ele tenha... Está gastando muito para isso. Está gastando o nosso dinheiro. Porque não está gastando o dinheiro dele. Está gastando o dinheiro do país, liberando emenda parlamentar para comprar voto no parlamento. E aumentando a dívida pública. Aumentando a nossa dívida, aumentando o déficit fiscal, a dívida pública, para não ser preso. Enquanto isso, o povo que se dane. Enquanto isso, as pessoas que se tiverem que trabalhar mais, que trabalhem. Se tiverem que trabalhar até morrer, que morram trabalhando. Ele que se aposentou com 55 anos de idade. E que recebe há 20 anos uma aposentadoria altíssima. Eu disse lá na Comissão da Reforma da Previdência, se ele acha imoral se aposentar com menos do que 65 anos, ele deveria devolver o que ele recebeu. Pode tirar. Ele tem dinheiro. Está lá na conta dele que ele tem muito dinheiro. Ele devolve o que ele recebeu do país. Porque se é imoral, ele não pode permanecer com dinheiro que é imoral, que ele recebeu de forma imoral. O princípio da legalidade, da moralidade, né? Pois é. Então, pessoal, o contexto dessa reforma é um contexto de retirada de direitos, de reação do capital contra alguns poucos avanços que a classe trabalhadora conseguiu nos últimos 10, 15 anos do país. Poucos avanços ainda. Num país ainda muito desigual, dos mais desiguais do mundo. O Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. Ah, mas tinha melhorado um pouco. Tinha melhorado um pouco, isso é muito positivo, tem que ser reconhecido. Mas tinha começado a melhorar. O filho do trabalhador estava começando a chegar na universidade. O trabalhador estava começando a andar de avião. Em vez de precisar gastar 3 dias para ir para a cidade da sua família nas férias, de ônibus, e mais 3 ou 4 para voltar. Isso aí só parece besteira para quem nunca precisou fazer esse tipo de viagem. Quem já viajou 3 ou 4 dias de ônibus para visitar a família, e depois mais 3 ou 4 para voltar, e as férias de 30 vira de 20, pelo tempo que você precisa para ir para voltar, é que acha besteira o negócio de andar de avião. Porque tinha uma turma que estava incomodada de ver trabalhador andando de avião. Então, em reação a isso, vem essa iniciativa de reforma trabalhista, reforma da Previdência, para retirar direitos do povo e aumentar a margem de lucro do capital. É um movimento mundial, mas que, para dar certo, precisa de circunstâncias locais específicas. Aqui foi a subida de Temer ao poder, um grupo, uma base parlamentar, basicamente de empresários e ruralistas. A bancada ruralista é a maior bancada da Câmara, é a que mais apoia ele. Em compensação, retira direitos do trabalhador rural, retira direitos da Previdência do trabalhador rural e assim por diante. Percebe? Quer dizer, é um jogo de troca-troca, de toma lá da cá, em que sempre quem perde é o povo. Ele ganha liberdade, não sendo preso. Os que o apoiam ganham um lucro maior com a retirada de direitos dos trabalhadores. E o povo é que mais uma vez paga a conta. Como é que nós vamos reagir a isso? Bom, primeiro, daqui a pouco nós temos eleições. E aí vai ser a hora da população dar a sua resposta. A população vai ter a oportunidade de responder. Mas antes disso, olha, eu queria dizer para vocês uma coisa sobre não votar em ninguém. Algumas pessoas falam não votar em ninguém. Quem não gosta de política, acaba sendo governado por quem gosta de política. Ou seja, eu respeito o voto nulo e branco, eu não desqualifico. Eu só quero convidar vocês a uma reflexão. O voto nulo ou o voto branco, ele no fundo é como se a gente lavasse as mãos dizendo, tanto faz, ou não quero nenhum. Mas alguém será eleito. Será que a nossa participação deve ser usada para tentar influenciar no resultado? Ou será que não vale a pena participar? Eu não vou responder, eu vou deixar a pergunta. Não vim aqui para falar disso. Mas, eleições vem aí. O dia da eleição é um dia relativamente único e mágico. Porque é o único dia, a cada 4 anos, em que qualquer pessoa, perante a lei,
vale de fato a mesma coisa. Não pode ser preso. É o único dia. Porque do cara mais rico ou mais pobre, cada um só tem um voto. Então esse é um dia que é o dia da maioria dizer que veio. E aí cada um vai fazer as escolhas que quiser. É responsabilidade e consciência de cada um. Segunda resposta que a gente tem que dar a isso. Nós fizemos uma reunião com o Ministério Público do Trabalho. Daqui a pouco eu vi que vai ter um procurador do trabalho aqui falando na mesa, doutor Cássio Casagrande, não é isso? Com a doutora Sayonara, que é uma desembargadora do trabalho séria, comprometida, honrada, como o doutor Cássio. Nós fizemos uma reunião com o Ministério Público do Trabalho e juiz do trabalho, procurador do trabalho, sobre essa reforma. Se fez um pedido aos partidos políticos que participaram da reunião, inclusive o meu. Disseram, por favor, não entrem com nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, cada partido por si só, que vai ser preparada uma excelente ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. E, em vez da gente, cada um, atirar por conta própria e fazer, porque aí dependendo, se não for uma pessoa muito competente, pode fazer uma ação fraca e perder, vamos fazer uma única ação forte para levar para o Supremo e dizer que essa reforma é inconstitucional. E nós concordamos em não tomar medidas isoladas, por isso nós ainda não fomos ao Supremo, para que fosse feita essa ação e para que questione essa reforma de cabo a rabo, com uma sustentação bem feita, profunda, para proteger na justiça e para evitar na justiça aquilo que a gente, apesar de toda a luta, eu agradeço, doutor, a gentileza das palavras a respeito da minha luta lá, nós fizemos o máximo que podemos, brigamos com todo empenho, mas somos minoria. Perdemos o Congresso. Temos um Palácio do Planalto, um governo que está de costas para o povo, que não gosta de pobre, de trabalhador, de gente sofrida. Não gosta. Então nós perdemos o Congresso e perdemos o Executivo. Vamos à Justiça. E vamos tentar, no ano que vem, se não tivermos a oportunidade antes de ter uma eleição, porque o correto seria Temer ser tirado da presidência da República e ter uma eleição direta, porque o Congresso não pode escolher no lugar do povo o próximo presidente. Não pode. Como é que a Câmara, cujos últimos 2 presidentes, o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, os 2 estão presos. Como é que essa casa, que escolhe tão mal seus presidentes, pode escolher no lugar do povo o presidente da República? Não pode. Quem tem que escolher, quem tem que escolher o próximo presidente da República é o povo brasileiro. Então, tentamos aprovar a primeira denúncia contra a Temer. Vocês viram que ele liberou emendas, perdoou dívida de ruralistas, fez o diálogo para garantir a sua liberdade. Deu 100 milhões para cada um. Conseguiu. Mas veio uma outra denúncia aí. O doutor Jabral já avisou, vai mandar uma outra denúncia criminal contra ele. Vão ter que votar de novo lá na frente do país inteiro. Nós não conseguimos os votos que precisávamos, mas conseguimos mais do que o governo imaginava. Quase. Eles fizeram 6 votos, só mais do que a maioria, 263. Agora, o desgaste e o sofrimento vai ser maior de quem já votou uma vez. O pessoal, eu ouvi 2 conversando lá no cafezinho da Câmara. Um perguntou para o outro, aí, está apanhando muito com eles? Rapaz, eu não posso sair da rua, todo mundo me para e pergunta como é que eu votei a favor do tema. Eles estão sentindo o desgaste. Vai ter outra votação. O desgaste vai ser maior ainda. E nós vamos forçar. Vamos forçar a mão para que ele responda pelos crimes que ele cometeu, como qualquer cidadão, quando comete crime, tem que responder. Ele também tem que responder. Ainda mais na presidência da República, usando o palácio lá onde ele mora para cometer crime na garagem, com aquele empresário sem vergonha. Então, nós queremos que ele responda por essa denúncia. A denúncia vai a plenário, e aí nós vamos precisar da força de vocês, todo mundo como está dando, pressionando para que a denúncia seja assim. Se for aceita,
Então vamos pressionar para ter eleição direta. E nisso nós vamos acumulando força até ter a oportunidade de escolher um presidente ou uma presidente, aí da escolha de cada um, que represente o desejo, o sonho, sabe, o projeto do povo brasileiro. Esse país que é um país de mais de 200 milhões de pessoas, mas que está sendo governado para 10 milhões de pessoas. Deixando, ou menos, deixando de fora 200 milhões de pessoas que estão abandonadas, estão esquecidos, estão desprezados. Então a nossa luta é essa, não vamos desanimar, tem muita briga pela frente, já passando por momentos mais difíceis na história do Brasil, vamos superar esse momento, não adianta a gente ficar pessimista. Ontem eu estava num debate com o ministro do Supremo, o ministro Barroso, que é um homem de bem, um homem sério, e disse, olha, o otimismo, nós não temos nenhuma prova que ele funcione. Mas o pessimismo, a gente tem certeza de que ele funciona. Basta a gente acreditar que tudo vai piorar e as coisas pioram. Então não vale a pena ser pessimista. Nós já sabemos que ele funciona. Não custa nada a gente ter esperança, ter otimismo, levantar a cabeça, enfrentar as dificuldades. O momento do Brasil é muito difícil, a gente sabe disso. Está muito grave a situação aqui no nosso estado. Mais grave ainda, muita gente sem receber salário, passando fome, a violência está terrível, a cidade parece que não é mais nossa. Sabe? E o maior desemprego aqui no Rio, então está muito difícil. Mas vamos levantar a cabeça, continuar a luta, enfrentar esses caras, que a hora deles vai chegar e esse país vai voltar a ser nosso. Porque esse país é de quem constrói com o suor do trabalho, esse país é dos trabalhadores, a gente vai vencer essa parada. Vamos à luta, derrotar essa reforma.